Olá, estamos aqui com o RH Play, nosso canal do profissional de recursos humanos digital. Hoje nosso convidado é muito especial, Dr. João Nogueira. Dr. Johnny, com o meu carinho, obrigado pela presença. Dr. João, seja bem-vindo ao RH Play e gostaríamos de fazer algumas perguntas desse universo trabalhistas, mas também da história do senhor. Seja bem-vindo, doutor. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, que é um grande profissional da área, e os nossos telespectadores, que certamente vão se encantar com todo o conteúdo que vai rolar aqui nessa mesa. Maravilha. Dr. Johnny, NT Nogueira e Tognin, associados advogados. Aonde nasceu? Conta um pouquinho da história para depois a gente discorrer com umas perguntas aqui. É uma história maravilhosa. Ela se confunde com a minha história. Daí começou lá no ano de... Quando eu estava na faculdade, nós estamos falando do ano de 91, 92, 93. Ao sair da faculdade de Direito, um pouco atrasado, resolvemos montar uma empresa. Mas por que eu resolvi montar uma empresa de Direito, de advocacia? Porque, na verdade, eu era gerente, na verdade, um diretor de um grupo de empresas, e eu percebia que o jurídico não falava a linguagem de nós que trabalhávamos dentro da empresa. Aí eu entendi que havia um nicho aí para a gente montar uma empresa. E, nesse momento, o que acontece comigo? Eu convido uma pessoa maravilhosa, que ela era secretária bilíngue do Grupo Eluma, doutora Heloísa Helena Tognin, a minha sócia, e juntos montamos. No dia 30 de setembro de 1995, nasce o Nogueira e Tognin Advogados Associados. Que ano foi? 1995. 95. Esse ano nós vamos completar 30 anos. 30. Não é um ano de festa. É um ano de festa, é um ano de alegria, porque a nossa missão era construir um escritório que entendesse de empresas e falasse com as empresas no linguajar delas. E hoje a gente caminhou bastante com isso. Já tem até um slogan para a campanha do ano, de repente 30. É uma boa sugestão, de repente, por que não 30, né? Por que não 30? Maravilha. Doutor, e hoje, no início, não sei se vocês já chegaram aqui com uma carteira de clientes ou não, como foi essa evolução dos clientes da Nogueira Tognin do início e hoje? Olha, na verdade, a gente começamos bem pequenos, era, na verdade, eu e minha sócia, começamos ali a garimpar um pouco, aquele vindo da faculdade, né? Mas como eu vinha de uma empresa onde eu tinha um cargo elevado, eu já era o contador da empresa, eu era o gerente geral da empresa, essa empresa resolveu ser minha cliente. Então foi o meu primeiro cliente. Lá na cidade de Santo André, no ABC Paulista, onde a gente tem uma sede até hoje, né? Então esse foi o nosso primeiro cliente. Mas começamos eu e a doutora em 1995, sem nenhum cliente. E quando vocês vieram aqui para a região da Baixa Mogiana? Nós viemos no ano de 2005, no dia 30 de setembro de 2005, ou seja, no dia em que nós completávamos 10 anos de Nogueira e Tognin Advogados, nós inauguramos na Baixa Mogiana, na cidade de Mogi-mirim, a nossa filial, que hoje é matriz. Olha que coisa. E alguns dos primeiros clientes daqui, o senhor lembra? Tem em mente? Olha, eu não vou saber assim quem é exatamente o primeiro, mas eu sei dos primeiros, né? A Metal 2, do Bento, nosso querido Bento, foi uma das primeiras. A NB Máquinas, ali em Itapira, foi uma das primeiras. A Fundição Regale, uma empresa que também foi uma das primeiras, que começa com a gente ali, entre outras, né? Eu vou ser indelicado com algumas que eu não vou me lembrar, né? E hoje nós temos um grupo aí de 50 empresas na região. Oh, que maravilha. E isso atendendo toda a parte jurídica, trabalhista, civil, geral? Geral. O escritório Nogueira e Tognin Advogado, em que pese ser conhecido muito pela área de gestão de pessoas, área de RH, onde está a nossa especialidade e a minha em particular. Nós atendemos a pessoa jurídica em tudo que ela necessita. Ela precisa de algum na área tributária, na área de contratos, na área de recuperação judicial. As empresas têm que ter o direito de se recuperar. Nós atendemos a empresa nisso também. Enfim, todas as áreas que uma empresa precisa. Só trabalhamos para a empresa. E quando se fala em recursos humanos, né, doutor? Aí nós sabemos a necessidade de uma boa assessoria jurídica, principalmente por conta do universo que nós estamos vivendo hoje, né, de uma população que está cada vez mais desafiadora. E aí eu já faço essa pergunta para o senhor sobre os recursos humanos.
quais as maiores demandas enfrentadas ao longo desse tempo junto aos RHs nas empresas que o senhor atende? Olha, na verdade, o RH ele tem uma missão grandiosa. Por que uma empresa quebra? Uma empresa quebra porque falta dinheiro. E por que falta dinheiro? Via de regra, é porque há uma gestão que não está correspondendo à realidade. Então, o maior desafio que um RH tem hoje é dar segurança financeira para uma empresa. E como é que ele faz isso? Ele faz isso sabendo colocar em cada departamento, em cada lugar, o profissional correto, o profissional que vai fazer a diferença. E está bem assessorado, porque, por incrível que pareça, quando você fala, mas quais as demandas na Justiça do Trabalho, por exemplo, até hoje, desde 1943, as empresas perdem na Justiça do Trabalho horas extras. E é uma conta aritmética, não é nem matemática, é aritmética. Entrou tal hora, saiu tal hora. E como é que ela perde na Justiça? É porque às vezes não está bem assessorada, né? Uma coisa, quando você fala de assessoria, eu não conheço nenhum empresário, nem um RH que quer fazer alguma coisa errada. Não tem. Justamente. O que tem é que, às vezes, a empresa não quer investir em assessoria e, às vezes, a empresa não quer, na verdade, gastar, quando, na verdade, ela estaria ganhando como assessoria. É a velha visão de custo, né, de assessoria, do que se parar e pensar de investimento em prevenção. Você concorda? Concordo. Porque uma vez que eu invisto em uma assessoria jurídica, eu me previno de custos futuros. Exatamente isso. Quando você sabe o que está fazendo dentro da lei, há uma máxima errada no mercado que diz: a Justiça do Trabalho defende sempre empregado. Eu ouço muito isso, não é verdade. O empregador não sabe fazer o correto e deixa o empregado ganhar aquilo que não deveria ganhar na Justiça do Trabalho. Quem faz o certo acaba ganhando. Então, eu tenho clientes hoje que, surpreendentemente, não têm mais ações trabalhistas. Por quê? Porque faz o certo. Então, a Justiça do Trabalho, ela não protege só o empregado. Ela pune os empregadores que não fazem correto. Então, onde está o problema? Vamos fazer certo. Como fazer certo? Tendo uma boa assessoria. E, doutor, aí vem aquela máxima, né? Quando damos margem para o outro, corremos o risco. E as empresas que vivem à margem do risco correm, de fato, esse risco aí de ter passivos trabalhistas por não estarem bem assessorados. Né? E é isso. E não é só trabalhista, não. Elas acabam tendo passivo em todas as áreas dela. Mas é isso. A empresa, quando a gente monta o escritório no Togni Advogados, é para, junto com ela, em parceria, conversar no mesmo linguajar, trazer a ela uma realidade que ela tem que ter. Justamente. Se eu fizer certo, eu ganho na Justiça do Trabalho, eu ganho na Justiça Federal, eu ganho na Justiça Civil. Mas eu preciso fazer o certo. Muito bem. Doutor João, dentro de todos esses desafios, o universo de ameaças e oportunidades, né, que é o mercado de trabalho, qual o maior case que o senhor poderia citar hoje? Eu sei que são vários. Um grande case que o senhor poderia citar para nós da Nogueira e Togni Advogados? Olha, eu poderia citar dezenas, mas como eu acabei de falar aqui, que as pessoas acham que a Justiça do Trabalho sempre protege o empregado, eu tenho um case que aconteceu em 2009, muito legal, numa empresa, vou ser bem breve. Essa empresa, ela tinha mais de 100 reclamações trabalhistas, perdia uma por semana, sempre tinha uma ação nova e me contrataram. E eu disse a eles assim: vocês querem acabar com o problema das ações trabalhistas? Vocês precisam atingir a causa, não ficar só defendendo o contencioso, mas ir na causa. E a empresa me abriu as portas e falou: tá bom, você quer uma oportunidade? Vem aqui ver se você consegue corrigir. O juiz do trabalho sempre vai dar ganho de causa para o empregado. Eu falei: não é assim, você tem que corrigir. E ele falou: mas qual o prazo que você precisa? Eu falei: 4 anos, porque requer mudar a cultura dos líderes dentro da empresa. Os líderes fazendo certo, dá tudo certo. E aí ele me abriu a porta e durante 4 anos nós fizemos um trabalho. E quando, um ano após 4 anos, que foi 2014, ele chamou a minha diretoria lá e falou: olha, eu não esperava que isso acontecesse aqui na minha empresa, que tinha um passivo de milhões e milhões. Hoje, em 2014, nós não tivemos durante o ano nenhuma ação. E a única que nós tivemos em 2013, nós ganhamos. Eu não sabia que no Brasil os empresários também ganham na Justiça do Trabalho. Basta fazer correto. Esse foi um grande case maravilhoso. E que se resume em gestão, né? Resume-se em gestão. Uma boa gestão, um bom resultado. É isso. Se você tiver uma gestão voltada
a fazer o certo, você ganha sempre. Maravilha, doutor João. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco, doutor João aqui falando de uma outra novidade para os profissionais de recursos humanos. Até já. A Expo RH 2025 é o maior evento do interior paulista para os profissionais de recursos humanos. E você é nosso convidado a estar conosco, seja como congressista, como expositor ou patrocinador. Além do congresso, teremos uma feira de exposição, muitas atividades, network e um dia de muito desenvolvimento profissional. Acesse nosso site e garanta a sua presença. Nos vemos lá. Estamos de volta com o RH Play, o canal digital do profissional de recursos humanos. Hoje estamos recebendo aqui nosso querido Dr. João Nogueira, da Nogueira e Tognin Advogados Associados. Dr. João, hoje o mercado, principalmente, né, de recursos humanos, ele se depara com questões que acabam, quando não bem trabalhadas, finalizando nos tribunais. E às vezes a visão é de que a justiça do trabalho é a favor do trabalhador. Qual a visão do senhor em relação a este ponto para o profissional de recursos humanos? Montejano, é muito boa a sua pergunta. No bloco passado eu já dei uma pincelada nisso, mas agora a gente pode aprofundar, né? Realmente, as empresas precisam, no dia a dia, entender que a justiça do trabalho, é lógico, ela recebe qualquer coisa que o empregado fala, põe no papel e ela aceita. Só que a empresa tem que estar preparada para se defender. Ora, se eu já sei que eu vou ser atacado por alguém, eu tenho que estar preparado, ela tem que estar... Mas e como que eu me preparo? É simples. O que você perde na justiça? Então, você aí, na sua empresa, o que você perde na sua empresa? Perde horas extras? Você vai continuar perdendo horas extras? Onde está o erro? O erro está no cartão de pontos, está na folha de pagamento, está no cálculo das horas. A empresa tem que desenvolver isso. Ah, não, a gente perde aqui insalubridade. Então, mas por que você perde insalubridade? Se você sabe que um dia vai chegar um perito judicial, analisar o seu ambiente de trabalho e dar insalubridade, chame-se um técnico, alguém, e verifica e antecipa isso. Estou dizendo duas coisas, mas tudo passa por isso. Ah, a gente perde em ergonomia. Gente, é muito mais barato investir numa análise ergonômica para que você não tenha esses problemas. Então, assim, o profissional de RH, ele luta com todas as forças que ele tem para que as pessoas tenham um ambiente de trabalho sadio e não crie passivo. Mas eles precisam do apoio da alta gestão, da alta gerência, do dono da empresa, quando a gente fala em pequena e média. E entender que dentro da empresa não há hoje, em empresa nenhuma, pequena, média e grande, um setor mais importante do que o RH. Porque é dele que vai nascer a saúde financeira da empresa, que não deixa passivo, com alguns exemplos eu citei aqui. Então, assim, e é óbvio que quando vai na Justiça do Trabalho, o juiz ele vai ter que olhar aquele processo dizendo, olha, a empresa tem que provar que ela tinha todos os controles e não o empregado. E a empresa tem que se preparar para isso. Aí vem aquela máxima entre, se eu não tenho prevenção antecipada, eu vou ter que ter correção. Ou seja, eu vou ter que responder depois o que eu não preveni antes, o que eu não me preparei antes. Seria isso, né? Exatamente Também. isso. Se você não tiver prevenção, você vai ter que ter correção. Mas, Montejano, tem uma coisa bem interessante. Você precisa das duas coisas sempre. Como que eu faço a prevenção? Primeira coisa de se prevenir passivo numa empresa: treinar os seus líderes. Educar. Hoje o que está em moda, por exemplo, é uma coisa chamada dano moral, assédio moral e assédio sexual. Os seus líderes, eu pergunto para as empresas, já foram treinados para que isso não aconteça? Vocês têm canal de denúncia? Então, os líderes têm que ser treinados. Tem que ser treinado. É isso. Então, você tem que investir na prevenção. E quando acontecer, você tem que sanar o problema, tem que enfrentar o problema de frente e você vai ter uma outra oportunidade. Onde eu estou errando. O senhor falou em danos morais, assédio moral e até assédio sexual, né? Muitas empresas me procuram, como psicólogo que sou, atuante no mercado, hoje sobre comunicação não violenta. E por incrível que pareça, o senhor sabe do que eu vou dizer, a grande demanda é da própria liderança. Os próprios líderes partem de uma comunicação violenta, olha, e aonde isso vai gerar todo esse passivo que nós estamos falando, né, doutor João? Então, é um despreparo da liderança na própria comunicação interna.
Nesses mais de 40 anos que eu atuo nessa área, eu comecei em 1978 nessa área, então já temos mais de 40 anos que eu atuo nessa área. A empresa tem que entender que a cultura da empresa ela é feita pelos seus líderes e vem de cima para baixo. Então, nós temos que ter uma diretoria, uma gerência e os líderes de chão de fábrica amparados, treinados. Treinar eles não é jogar dinheiro fora, é muito pelo contrário. No exemplo que eu dei no bloco anterior, que nós reduzimos uma empresa de mais de 100 ações ano para zero em 4 anos, onde que nós mexemos? Nós mexemos na cultura da empresa. Como que você muda a cultura da sua empresa? Mudando os seus líderes. Então não é todo mundo. Então se os seus líderes fazem coisa errada, é porque eles não sabem. Ninguém quer fazer coisa errada numa empresa. Doutor João, no primeiro edição nossa, a primeira entrevista nossa, nosso amigo Bento foi o convidado, e nós falamos justamente sobre isso, né? Empresas que têm uma visão muito retrógrada, míope, para não chamar de conservadora, sobre investir em treinamento e desenvolvimento. Eles ainda entendem como custo e não como uma necessidade de evitar um dano maior lá na frente, né? É a realidade. Olha só, Montejano, o nosso país, a produtividade nossa é muito baixa em comparação com alguns outros. O mais conhecido é os Estados Unidos, que a nossa produtividade ela é 1/4 aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, do que a produtividade do americano. Mas por que isso? Porque o nosso empresário investe pouco nos seus líderes. Quem tira a produtividade de uma empresa é os líderes. Quem faz com que a produtividade alcance. Então não é gasto, nunca foi e nunca será gasto você investir nas suas lideranças. É investimento que o retorno é muito maior do que se imagina. Justamente. E até porque, né, eu falo isso para todos, quando eu tenho oportunidade, do comportamento geracional. Estamos com uma geração aí muito mais exigente dessa parte de tratos, cuidados pessoais, né? E o quanto isso, junto com uma liderança despreparada, vai custar nos tribunais da Justiça do Trabalho, né? Olha, você falou uma coisa interessante, a geração nova, a geração que chega aí. Eu gosto de uma frase do Bernardinho. O Bernardinho, numa de suas palestras, ele coloca assim, que um dia ele estava no quarto e o filho dele chegou falar com ele. Pai, queria falar com você. Ele fala assim, qual é o problema? Pai, você tem que entender o seguinte, que essa geração nova aqui do voleibol é diferente da que você trabalhou antes. Eles são diferentes, eles não são incapazes, eles são apenas diferentes. Isso. E aí eu acordei para uma realidade. Essa é a mão de obra que eu tenho na quadra. Essa é a mão de obra que você tem na sua máquina, na sua fábrica. Então quem tem que mudar não são eles são a geração nova. Nós temos que nos adaptar e tirar produtividade e tirar produção dessas pessoas, porque eles serão o futuro da sua fábrica. Justamente. E uma geração altamente tecnológica, digital e que está filmando tudo, né, doutor João? Então, sobre isso é um problemão, né? Um problemão bom até também, mas o que a gente tem que falar aqui? O Montejano está não são dezenas, centenas. Mentir de novo. Milhares e milhares de ações na Justiça do Trabalho, onde o empregado filma tudo o que está acontecendo. Ele filma, simplesmente ele filma tudo. Por quê? Porque ele tem uma câmera. Tem mais câmera no mundo hoje do que seres humanos. Tem aproximadamente 40 e poucos milhões de câmeras, bilhões de câmeras, num planeta que tem 8 bilhões de habitantes. Então tudo é filmado, tudo é gerado. Por quê? Porque essa geração ela é assim. É digital. Ela é digital. E nós temos que entender isso. Nós que somos mais velhos, eu, por exemplo, todos os dias eu aprendo, eu me desenvolvo, e é o que eu falo para vocês. Desenvolva, aprenda, evolua todos os dias, porque senão a gente fica para trás. Mesmo fazendo isso, a gente fica para trás. Doutor João, e o senhor falando aí para encerrar aqui sobre tecnologia, que até vai ser um assunto que nós vamos estar aqui em outro momento, a tecnologia veio para ficar. E na justiça também, sempre se atualizando, e assim vai ser, não é? Sim. Você veja bem, a tecnologia. Quem não se adaptar à tecnologia, quem tem que se adaptar? Eles ou nós? É nós! A tecnologia veio, entrou, vai ficar. A inteligência artificial veio e chegou, vai ficar. Ou nós se adaptamos a ela, ou nós morremos. Existe até uma previsão aí, doutor, de não adaptabilidade? Alguma coisa? Existe uma previsão sim, se fala bastante sobre isso,
que quem não se adaptar até o ano 2030, aproximadamente, 2030, 2033, a empresa não sobrevive. Porque os seus custos não serão mais compatíveis com o custo de mercado. Uhum. Então, a sua empresa tem que estar tecnologicamente desenvolvida. Se ela não fizer isso, ela fica para trás. E humanizada importante isso. sempre, né? Não. Montejano, humanizada. Isso. Quem é que toca uma empresa? Ontem eu estava no evento da AmCham e a gente colocava assim, né? O palestrante muito habilmente colocou que não é mais B2B ou B2C, é HH, Humano. humano-humano. É verdade. Porque é a coisa mais importante que tem, o humano. Então, e quem cuida disso? Por isso que eu digo que hoje a pessoa mais importante de uma empresa é a gestão de pessoas, são as pessoas do RH. Porque o humano não vai deixar de existir. Justamente. Não tem como. Né? Todas as vezes que teve revoluções, falaram que o trabalho ia acabar e nunca acabou. E não vai acabar de novo. Sim. Só que cuidar das pessoas. HH. Quem está por trás das máquinas é o humano. É humano. Haja vista esse trabalho nosso aqui, né? Olha só, RH Play, tecnologia, equipamentos, mas se não são esses profissionais humanos Não, aqui... se não são eles nada trabalhando, acontece. nada acontece, né? Por quê? E é tecnológico. Isso que nós estamos fazendo aqui não existia alguns anos atrás. Não existia. E hoje é uma ferramenta a benefício É do uma ferramenta profissional. muito boa. Maravilha, gente. Encerramos aqui o nosso segundo quadro. Daqui a pouco voltamos com o Dr. João para o terceiro e último quadro do RH Play, o canal digital do profissional de recursos humanos. Este é o RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. Teremos aqui entrevistas fantásticas e maravilhosas para o seu desenvolvimento profissional, desde convidados especiais, profissionais de recursos humanos, fornecedores, parceiros e muito mais. A cada entrevista, conteúdo especialmente desenvolvido para você. Estamos aqui com o Dr. João no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. Doutor João, sabemos que muitos profissionais de recursos humanos têm todo o desejo, têm todo um projeto, às vezes, anual, para investir em sua equipe, seus líderes, como foi dito no bloco anterior, mas às vezes tem uma resistência do alto comando, da visão, como o senhor disse, da cultura da empresa. O que o senhor diz para esses profissionais e para essas empresas em relação à justiça do trabalho? Olha, eu digo que o empresário, o diretor, o presidente, o CEO de uma empresa tem que entender que ele precisa sim investir em vendas, ele precisa sim investir em produção. Mas acima desses dois, não adianta investir e ganhar dinheiro aí e o dinheiro ir pelo ralo da justiça do trabalho. Não adianta. Então ele tem que investir também, dar condições do RH realizar todos os cursos e treinamentos para trazer uma cultura que não traga passivo. Então é obrigação da empresa, como eu dizia no bloco anterior, investir em treinamentos, cursos dos seus empregados, até para ter uma produtividade maior. Mas quem define de onde vem esse dinheiro não é o RH. O RH sofre, soa ali para fazer com os parcos recursos que ele tem. Então, acho que está na hora do departamento mais importante de uma empresa, que é cuidar das pessoas, receber um pouco mais de dinheiro também. Maravilha. E sabe, doutor João, uma coisa também, né, que nós vamos falar isso em uma outra entrevista com o senhor aqui, quando nós fomos falar de tecnologia, do NTF, sobre a questão da saúde mental, que já tem hoje, aí, além do burnout, outras doenças mentais sendo processos trabalhistas contra as empresas. Isso também tem muito a ver com o despreparo, seja do colaborador quanto da liderança, não é? Isso dá um assunto muito longo, né? Nós vamos voltar aqui a falar sobre o NTF, que é uma empresa que a gente tem, que cuida da saúde do trabalhador, mas não é só porque eu tenho essa... Não, todas as empresas, você que nos ouve aí, é obrigação do empregador cuidar da saúde mental, física do trabalhador, mental e física do trabalhador. Então, para você se defender na justiça amanhã, você tem que fazer isso hoje. Tem que se prevenir hoje. Arrume um meio. E já existem os meios, tá? Mas nós vamos tratar disso no próximo bloco. Maravilha. No próximo dia. Né? No próximo entrevista. Doutor João, antes da gente ir para o final aqui, da biografia do doutor João, a Expo RH,
é um evento, né, onde nós nascemos junto com as demandas e oportunidades do GRUM, que é o Grupo de Recursos Humanos aqui, hoje estendido para outros grupos de recursos humanos. Nós tivemos o privilégio de ter o senhor debutando no nosso palco do Congresso. E qual é a importância para um profissional de recursos humanos, não só ele, como também seus líderes, participar de uma feira e de um evento dessa magnitude? Olha, Montejano, toda empresa que se preza, pequena, média ou grande, investe na capacidade de sua liderança. E como que eu invisto na capacidade dos meus líderes? Encaminhando ele a congressos, a cursos, a treinamentos, como eu já falei, mas um evento como o ERH, que traz não só grandes palestrantes, mas que fica um dia inteiro imerso, a empresa investe muito pouco, um valor muito pequeno, para que o seu colaborador passe um dia se alimentando, muito mais do que ele estaria fazendo no seu trabalho. Então, é um dia mais trabalhoso, passar um dia num congresso é cansativo e trabalhoso, mas recarrega a mente da pessoa com um monte de conhecimentos novos. Não só o que ele ouve no palco, mas das empresas que ele conhece no pátio, passando Uhum. de empresa a empresa, e ele descobre, às vezes, fornecedores novos, parceiros novos, coisas novas. E que se ele não sair de dentro da casca do ovo da sua empresa, ele não vai ver. Então, é muito importante isso. Até porque ali ele passa também a conhecer a realidade de outras pessoas, outros profissionais, né, neste network, nesse dia, sem contar, né, doutor João, a oportunidade de ver o que o mundo está trazendo de novidades. Exatamente. Quem ficar fechado no seu mundinho Não tem acesso. não vai sobreviver muito tempo. Então, ele Hum. tem que... E o ERH, ele dá essa oportunidade aqui na Baixa Mogiana e em outros lugares que tem outros tipos da empresa, do profissional de RH, do profissional de liderança, do profissional de segurança do trabalho, sair do mundo deles e conhecer o mundo como é aí fora. Doutor João, e também para as empresas, né, que interessam trazer seus trabalhos, seus serviços, é uma feira de oportunidades. Ah, é. Bom, eu posso falar por mim mesmo, né? O Nogueira e Tognini Advogados, eu tô desde a primeira edição do ERH, nós temos um stand lá, a gente trabalhou, e eu posso, né, dizer que vários clientes que eu tenho hoje, várias parcerias, lá foi um network que me trouxe bastante coisas novas. Não só conhecimento, mas também trouxe clientes. E isso, gente, é uma curiosidade muito interessante. A Nogueira e Tognin sempre esteve à frente dos outros stands, sempre inovando. Nunca foi a mesma coisa, né, doutor João? Não. Inovação também faz parte da Nogueira e Tognin, né? Sem inovação, a gente não cresce. Tem que inovar. Doutor João, antes da gente ir aqui para nossas pílulas do RH Play, fala rapidamente a biografia, a timeline do doutor João Nogueira. Olha, eu precisaria de 2 dias para falar sobre isso. Então começa hoje e Brincadeira. termina no próximo. Não, eu vou falar aqui em 2 minutinhos, bem brevemente. Eu comecei muito precoce. Necessidade de uma família muito humilde, uma família muito pobre, em que a gente tinha necessidade. Então, aos 7 anos, eu fui meu primeiro empreendimento foi ser empresário de uma caixa de engraxate de sapato. Aí, Uhum. aos 7 anos, eu fui engraxar sapato no Bar Barradas. E quem é de Santo André do ABC Paulista deve conhecer esse bar antigo, famoso Bar Barradas. Eu fui lá engraxar sapato às 7 horas da manhã para o pessoal que ia para o emprego. Eu ficava lá e com 7 anos eu administrava o meu dinheiro, ajudava a minha família, comprava o pão e o leite para meus irmãos todos os dias. Foi o meu primeiro. O meu segundo foi vender sorvete, foi construir, fabricar cortinas de plásticos e vender. Depois eu fui pipoqueiro nas estações, mas isso foi moldando a minha maneira de ser e me moldando para o trabalho. Mas eu não, eu vou fazer uma caminhada, passo a ser empregado em um banco, saio desse banco, vou pedir a demissão. Nunca fui demitido. Pedi demissão porque arrumei emprego em um outro banco, pedi a demissão porque arrumei um outro negócio melhor, pedi a demissão porque fui trabalhar num grupo de empresas chamada Abril, Indústria Mecânica Abril e outras, também no ABC Paulista, e lá fiquei por muitos anos. Aí eu começo lá final dos anos 70 e vou até 1995, quando eu fundo o Nogueira e Tognin Advogados. Fui contador durante um longo período de tempo e uma história que me preparou com todo o meu passado de empreendimento, desde os 7 anos até os 40 anos, que quando o escritório Nogueira e Tognin Advogado é fundado, eu tenho 39 anos. Eu tinha uma base para construir um escritório sólido que atendesse as empresas. E foi isso que aconteceu. É o sucesso de hoje. Essa é a timeline, doutor João.
É isso. E junto com isso, marido, filho, pai e tudo que vem no pacote, né, doutor? Não dá pra gente viver sozinho. Uhum. Montejano, a vida sozinha, ela não é boa. Maravilha, justamente. É lógico que tem gente que faz essa opção e eu as respeito e acho que ele tem condições de ser feliz e de viver assim. Mas a vida com outras pessoas é muito mais fácil. Uhum. Então eu namorei cedo não, 20 e poucos anos, casei com 25 anos, tive meu primeiro filho com 32 anos, gêmeos. Depois eu tive uma menina, meus 3 filhos trabalham, 2 trabalham comigo, um trabalha no ramo da música e estamos aí, E, construímos uma família bonita, um escritório bonito. O Nogueira e Togni Advogados é uma família, cuida de outras famílias de outras empresas, que maravilha. São os recursos humanos, né? são os recursos humanos. Doutor João, antes de eu fazer as perguntas finais, a liderança, né, é aquela que serve, seja ela em qualquer organização, qualquer instituição, ou mesmo em uma família. Então, sabendo disso, fazer o outro se sentir importante, eu acho que é uma grande missão de um líder. Essa caneca aqui é um brinde da RH Play para o senhor, tá? Onde Muito tem essa obrigado. mensagem aqui que você já fez alguém se sentir importante hoje? Acredite que o senhor é muito importante para os recursos humanos. Muito obrigado. Então, agora vamos aqui para nossas 7 pílulas do RH Play. Vai ser um bate-bola, uma pergunta e uma outra palavra de volta. Uma Vamos palavra lá. e outra palavra Vamos de lá. volta. Doutor João, conhecimento, É o que precisamos. evolução, Sem isso a gente não faz nada no mundo. novo mundo, Tecnologia. desafio, Aprender sempre. prevenção, Se cuidar. legado É o que precisamos deixar para aqueles que vêm atrás de nós. e sucesso. Sucesso, Montejano, é ter felicidade e ter amigos. Maravilha, doutor João. Gratidão. Doutor João Nogueira, sumidade na área jurídica, trabalhista e outras, né, doutor? Da Nogueira e Tognin, está aqui com a gente hoje no RH Play, nosso canal digital, para você, profissional de recursos humanos. Doutor, muito obrigado. E pode deixar uma Obrigado, mensagem digo eu. final para os nossos telespectadores. Que mensagem eu poderia deixar para você que é do RH, para você que é líder, para você que é... Você faz a diferença. Você é importante. E tudo que você deseja na sua vida depende só de você. Mas você tem que ser otimista, tem que acreditar. E não desistir. Não desista dos seus sonhos. Vá em frente. Muito obrigado, Montejano. Obrigado, doutor João. Até o nosso próximo RH Play, seu canal digital para o profissional de recursos humanos.